Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal também na internet. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Está vindo aqui pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Wesley, tá bom? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Antes de a gente entrar na nossa série propriamente dita, que a gente tem falado aqui, eu quero dar dois recadinhos. Um eu já dei semana passada. Teremos aqui no dia 25 de maio a apresentação da Renata. A Renata acabou de cantar aqui, dá um tchauzinho, Renata. Ela está lançando o seu primeiro trabalho musical. Vai estar aqui com a gente, então, fazendo esse lançamento. Como nós temos um espaço aqui que é limitado, temos cerca de 90 lugares só, está acontecendo desde semana passada a venda de ingressos, tá? Ainda há lugares, mas eu vou te dizer, apesar de faltar aí 20 dias, um pouco mais de 20 dias para o evento, faltam poucos lugares. Então você pode procurar a Renata, pode me procurar, eu vou te orientar, tá bom? Mas vai ser uma programação sábado à noite, 20 horas. Dá para você ficar aqui, depois 9 e pouquinho sair para jantar, enfim, dá para você fazer uma programação legal do sábado à noite aí, tá? E vai ter convidados, vai ter banda, vai ser uma programação espiritual muito legal. Então não perca a oportunidade. E um outro recado que eu quero dar para você é que amanhã, às 18 horas, anote aí no seu caderninho, amanhã às 18 horas nós vamos ter uma programação do Encontro Teen, do Teen Encontro, né, dos adolescentes e jovens aqui. Já ocorreu uma o mês passado, foi muito legal. Amanhã ocorre outra. Teremos aqui a presença do pastor Vinícius Mendes, a banda dos adolescentes vai estar tocando aqui, enfim. Fica o convite amanhã às 6 da tarde, tá bom? Estejam todos aqui, apesar de ser um culto conduzido, dirigido, organizado, planejado pelos adolescentes, ele é aberto para todo mundo, tá bom? Agora sim, você deve ter recebido o seu guia de mensagem, é uma folhinha aí que você recebeu na entrada, é um modo de você acompanhar o que a gente vai tratar daqui, de você interagir com a mensagem e de também levar um resumo para sua casa de tudo aquilo que a gente falar, tá bom? Como vocês sabem, na semana passada a gente começou essa série e usou como um pretexto para essa série o lançamento daquele que tem tudo para ser o filme mais visto e o filme mais rentável de todos os tempos, né, que está aí nos cinemas e tudo mais. Então, em razão disso, a gente aproveitou esse assunto, está sendo muito falado por aí, e a gente falou o quê? Vamos fazer uma série sobre isso, falando de um personagem bíblico muito conhecido, tanto no meio não cristão quanto no meio cristão, justamente porque esse personagem, ou para aqueles que gostam da norma culta do português, né, essa personagem tem muito de parecido com os nossos heróis contemporâneos, né? Ele tinha poder, um superpoder e tudo aquilo mais. Mas diferentemente do que acontece nos cinemas, nosso objetivo aqui é que você não tenha apenas alguns momentos de entretenimento. E também porque a Sansão é um personagem real, não é obra de ficção, o seu relato está na Bíblia. E o segundo, como eu disse, é que não queremos que você tenha apenas entretenimento, mas queremos que a mensagem de hoje, ela mude alguma coisa em você, ela acrescente alguma coisa para você, faça com que você aprenda que ser herói de verdade, ter o sucesso dos super-heróis, é viver junto de Deus. Esse é o nosso objetivo durante toda essa série aqui. Como você sabe, porque eu expliquei na semana passada, a nossa audiência aqui é mista, tanto para homens quanto para mulheres, mas por uma razão, essa série comunica melhor com nós homens, tá? É evidente que tudo que a gente for falar aqui, as mulheres também vão se aproveitar. Mas, como Sansão era homem e ele caía nos problemas que normalmente nós homens a gente se mete neles, tudo que a gente está falando aqui, pela impressão que eu tenho desde quando eu
organizei essa série, planejei, eu tenho percebido que ela conversa melhor com homens do que mulheres. Então, se o homem da sua vida não estava aqui na semana passada, ou não veio hoje, o seu pai, seu marido, seu irmão, seu filho, seu vizinho. O homem da sua vida, seu vizinho, mas ok. Você traga ele aqui na próxima semana, tá? Convide para ele estar aqui com a gente na próxima semana. Convide para ele ouvir a mensagem de hoje, a da semana passada, no nosso canal do Facebook e do YouTube, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 14 do livro de Juízes. Como eu falei, a gente deu spoilers aqui, né? A história de Sansão está desde o capítulo 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes, e eu incentivei você a ler isso antes, não tem problema de você saber o final da história antes de a gente completar a série. E hoje eu vou começar falando do capítulo 14 do livro Juízes, olhando para essa personagem que eu falei muito interessante, Sansão. Se você deu semana passada, deixa eu te contextualizar, para você não perder o fio da meada e a gente continua daí. Sansão era um homem que desde antes de o seu nascimento, ele foi designado, escolhido, separado por Deus para poder ajudar o seu povo a se libertar dos filisteus, que era um povo que oprimia o povo de Israel. Tá? E assim Deus ele deu para Sansão um poder muito especial. Esse poder era uma força sobrenatural. Dentro de Sansão havia mais potencial do que você jamais poderia imaginar. Havia muito potencial dentro de Sansão. E o problema é que, do jeito que acontecia com Sansão, acontece com muitos de nós, homens também. A gente tem grande potencial, potencial que Deus nos dotou, só que, assim como Sansão, a gente continua tomando decisões autodestrutivas. E de novo, e de novo, e de novo, e passa um tempo, parece que a gente aprendeu a lição, e de novo, de novo, e de novo. Na semana passada a gente resumiu a vida de Sansão com uma declaração especial. A gente falou que Sansão era um homem incrivelmente forte, com uma vontade perigosamente fraca. Lembram disso? Ou seja, potencial, mas por causa da fraqueza de vontade, ele acabava tomando decisões erradas. Se você se lembra também, na semana passada a gente olhou para 3 atitudes de Sansão que o levavam para a ruína, que tornavam homens fortes em homens fracos. A primeira foi a luxúria. Sansão saiu da sua cidade, andou cerca de 6 quilômetros até território inimigo, atrás de uma mulher filisteia, longe dos limites do seu povo, e ele falou assim, né, e a gente resumiu a luxúria como, eu quero isso. Eu quero isso. Outra atitude de Sansão que o tornava homem fraco, o tornava um fraco, era o sentimento de autorrecompensa. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Ele quebrou um voto que tinha com Deus de não tocar em nada que era morto, porque ele foi lá por um punhado de mel, ele quebrou esse voto porque falou, aquele punhado de mel lá, eu gosto de mel, eu mereço isso. Então ele tornou o homem forte em homem fraco. Obrigado, Margarete. Eu mereço isso. Vamos olhar novamente uma outra atitude que tornava ele fraco, e isso acontece com muitos de nós homens também, é aquela sensação de eu posso lidar com isso. Ele tinha um voto de que ele não podia beber, por ser separado por Deus, mas ele deu uma grande festa, pré-casamento, e aí lá ele bebeu e falou assim, eu posso lidar com isso. E isso tornou Sansão um homem muito forte e um homem muito, muito, muito fraco. E essa semana nós vamos olhar ainda para a vida de Sansão e perceber outras vulnerabilidades da vida dele. Se você está anotando aí e quer anotar no seu guia de mensagem, o nosso principal pensamento para essa semana é o seguinte: como muitos de nós homens, Sansão era movido por emoções e não pelo espírito.
Um dos grandes problemas para a gente que é cristão é que a gente deve ser guiado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, em tudo o que fazemos. Mas na maioria das vezes a gente é movido por emoções. E aí entra um outro problema, porque nós homens, nós gostamos de pensar o quê? A gente não é emocional. A mulherada é emocional, vive chorando por qualquer coisa. Eu não sou emocional. Eu não sou, não admite que é emocional. São emocionais, homem não chora, homem é forte. A realidade, queridos, é que todos nós somos emocionais. Só demonstramos emoção, quem sabe, de maneiras diferentes. Mas as emoções não são o problema. Porque foi Deus que nos deu as emoções. O problema está quando somos dominados por elas. Quando as emoções nos dominam. Ou quando nós deixamos ser conduzidos por elas. A diferença entre o modo com que homens e mulheres processam as emoções é diferente. Com algumas exceções, mas de um modo geral, as mulheres falam mais e os homens agem ou reagem, quem sabe. É bem diferente. Quando as mulheres estão chateadas com alguma coisa, elas costumam falar. Nós não. A gente fica quieto e acaba agindo ou reagindo. Quando uma mulher está chateada, não sei se isso soa familiar para você, mas mulher chateada liga para uma amiga e fala: amiga, que tal você vir aqui para casa, sentar aqui no meu sofá, a gente toma um chá, porque eu estou precisando desabafar. Agora, nunca na minha vida teve um cara que ligou e falou assim: Wesley, eu preciso que você venha aqui em casa, senta no meu sofá, vamos tomar um chá, que eu preciso desabafar. Seria até meio estranho, nem sei se a amizade continuaria assim, fluida, tranquila, se acontecesse uma coisa dessa. Gente, é muito diferente. As mulheres gostam mais de falar, precisam de colo, precisam falar, e os homens costumam não falar tanto. O problema é que, se a gente for honesto, apesar de a gente não querer admitir, nós homens, que nós somos emocionais, às vezes as emoções nos levam a fazer algo que não deveríamos ter feito. Certo ou errado? Por exemplo, o Brasil sempre se orgulhou de ser o país do futebol. Concorda comigo? E o melhor futebolista brasileiro em décadas é o Neymar. Falando dentro do campo. O problema é que todo esse talento com a bola acaba sendo diminuído, ofuscado, porque ele é uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Desde quando o Neymar era muito novo, um conhecido técnico de futebol aqui no Brasil, René Simões, cunhou uma frase lá em 2010, o Neymar não tinha nem 20 anos, e essa frase vem à tona toda vez que o Neymar tem uma atitude destemperada. E a frase do René Simões lá atrás era: eu estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Está na hora de alguém educar esse rapaz ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Toda vez que o menino faz alguma coisa de errado lá, o Neymar volta para essa frase: tá vendo a profecia? Virou um monstro. E essa semana, após agredir um torcedor do seu time com um soco, ele admitiu assim: eu sei que eu estou errado, eu não tenho sangue de barata. Eita nós! E quantas vezes nós somos tomados por emoções, fazemos coisas estúpidas com a desculpa de que não temos sangue de barata, não vou suportar a ideia daquele cara rindo de mim, isso não vai passar em branco, ele não sabe com quem mexeu, eu tenho sangue português, espanhol, alemão, italiano, tenho sangue quente, enfim. O problema é que para nós homens, muito de nós, por causa das nossas emoções,
Muitas vezes a gente age fazendo aquilo que é ímpio, aquilo que é errado, o que nos trará problemas ainda maiores, ao invés de sermos simplesmente guiados pelo Espírito. Nós queremos fazer o que é certo, mas nossas emoções assumem. Por isso que talvez o conselho mais estúpido que você possa dar para alguém é: siga o seu coração. Faça aquilo que está dentro do seu coração. Eu vou explicar. Talvez possa parecer que a gente é tomado por emoção só quando a gente age de forma violenta, áspera ou rude. Mas não é só isso. Eu não sei como é que acontece com você ou na sua casa, mas talvez você trabalha duro, trabalha pesado, e aí você chega em casa e sabe, e quer, e se programou, pensou: olha, eu vou me envolver mais com os meus filhos, eu vou dar mais atenção para eles. Só que você chega tão esgotado emocionalmente, as emoções suas em frangalhos, e elas assumem, tomam controle. E talvez você sabe e que precisa se envolver, quer se envolver com eles, dar mais atenção, mas é mais fácil sentar no sofá e assistir TV a noite inteira, e você acaba fazendo aquilo que não quer fazer. Ou talvez você diga algo estúpido, algo que não deveria ter dito, e você sabe: olha, eu preciso me desculpar. E você pensa: eu preciso de me desculpar. É só pedir desculpa. Mas as suas emoções, o seu orgulho tomam conta de você e você fala: simplesmente você não faz isso. Você se deixa ser guiado pelas emoções e não ser guiado pelo Espírito. Ou alguém faz alguma coisa que você não quer explodir de raiva. Você não quer explodir de raiva. Fala assim: eu vou estragar tudo se eu me manifestar, se eu abrir a boca, se eu retrucar. Eu vou ficar quieto. E aí quando você viu, você já falou. Você faz aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos: eu não me compreendo de modo algum, pois realmente eu quero fazer o que é correto, porém eu não consigo. Faço sim aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Por que é isso, hein? Por que fazemos aquilo que não queremos? Porque somos movidos por emoções, não pelo Espírito. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, quando ele estava escrevendo para os cristãos que moravam na região da Galácia, os Gálatas, ele escreveu o seguinte, olha, ele explica isso aqui. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, as emoções. Porque a nossa natureza humana, o nosso coração, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Temos duas naturezas, o Espírito e a nossa natureza humana, um contra o outro. E o bem que eu quero fazer, se eu sou guiado por minhas emoções, pelo meu coração, pela minha natureza humana, esse bem que eu quero fazer, esse bem eu não consigo fazer. E esse é o problema de Sansão e tantos outros homens, que somos nós guiados e movidos pela emoção. Pela emoção e não pelo Espírito. E a gente vê isso repetidas vezes na vida de Sansão. Se você perdeu semana passada, vou de novo aqui te dar um overview do que a gente falou. Ele conheceu uma mulher, né, que adorava um falso Deus, não o Deus dele, uma mulher que morava pertencia ao povo que era inimigo do povo dele, e ele disse: eu quero me casar com ela. Não me importo com o que Deus diz, não me importo com o que meu pai diz, não me importo com o que é certo, não me importo com o que não me importo se vai me fazer bem ou não, eu simplesmente quero. Então ele dá uma festa, tipo uma despedida de solteiro. Como uma mulher filisteia, havia filisteus ali na festa. Inimigos por perto, portanto. E Sansão estava lá.
se sociabilizando, conversando com todo mundo. E a Bíblia diz que ele estava lá conversando com 30 filisteus. Talvez a festa estava meio entediada, tal, e ele então decide fazer uma aposta com homens. Ele fala assim, eu vou contar um pequeno enigma. Eu vou dar um enigma para vocês, tal. Vamos fazer um desafio de inteligência. Homens adoram, né? Competir o tempo todo, apostar o tempo todo, quem é melhor nisso, quem é melhor aquilo, né? Você sabe disso. O homem gosta de... Enfim. Mas para tornar isso engraçado, para valer mesmo, eu falo assim, não, tem que ser valendo, né? Tem que ser valendo alguma coisa. Porque só competir por competir não tem graça, né? Então fica mais engraçado quando você aposta. Né? Quando você aposta dinheiro, quando você aposta bebida, quando você aposta, enfim. Sabem que homens gostam de competir. E ele falou assim, vamos lá, vou soltar um enigma. E assim vai ser o seguinte, 30 peças de roupa. Se eu ganhar, eles me dão 30 peças de roupa. Se eu perder, eu dou 30 peças de roupa, uma para cada um. O que a aposta por si já era meio estúpida, né? Porque se Sansão perdesse, ele teria que dar 30 roupas. Ele sozinho teria que gastar 30 roupas. Se ele perdesse, ou melhor, se ele ganhasse, os 30, cada um ia ter que dar uma só roupa, né? Então assim, ele estava ali, não podia perder esse desafio de jeito nenhum, porque senão ele estaria encrencado. E peças de linho e de roupa naquele tempo eram muito caras, né? E ele falou, vou dar 7 dias para vocês descobrirem isso. A festa durava 7 dias. E até o final da festa vocês precisam me dar. E está aqui o enigma. E se você esteve com a gente aqui na semana passada, você vai se lembrar que qual foi o animal que ele destruiu, que a Bíblia falou que ele rasgou com as mãos, que fazia parte da família dos felinos? Foi um leão, isso mesmo. E qual era uma parte do voto de Nazireu, o voto de Sansão? Ele não podia tocar em nada que era morto. Ok, depois de uma semana, ele passou ali pela carcaça do animal que ele havia matado e viu que tinha uma colmeia de abelhas ali, favo de mel, ele foi lá e meteu a mão. Lembra desse episódio, né? Pegou aquele favo de mel, aquele punhado de mel e comprometeu o voto que fez diante de Deus. Não bastasse isso, ele começou a fazer graça desse episódio, tanto que o enigma que ele lançou para os filisteus era exatamente esse. Ele falou assim, esse é o enigma. Disse ele então, do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Do que ele estava falando aqui? Ele estava falando do episódio do leão e do mel. Mas por 3 dias, os filisteus pensaram, quebraram a cabeça e não conseguiam lhe dar resposta. Então eles estavam começando a ficar com raiva. Falaram assim, a gente vai perder essa aposta. Vamos ter que dar 30 roupas para ele. A gente já perde no braço de ferro para Sansão. Vai perder no que é o que é também? Não dá, né? Não, a gente precisa acertar. E aí o que eles começaram a fazer? Eles vão para a mulher, que vai ser a esposa de Sansão, e começam a chantageá-la. Dá um jeito aí, descobre qual é o segredo, a solução do enigma. A gente não pode perder essa aposta. E se a gente perder essa aposta, a gente vai queimar você, vai queimar seu pai, vai destruir sua família. Começaram a chantagear ela. Então a noiva começou a usar a maior arma que uma mulher pode usar. É chorar, né, gente? É chorar. Isso é cruel, né? É incrível que desde os tempos do Sansão era assim e continua sendo assim até hoje. Mais incrível ainda é que o negócio funciona. Funciona. A Bíblia diz que aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando, você não me ama. Você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Aí Sansão, todo acanhado, todo encurralado, responde assim, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então a Bíblia diz que ela chorou durante os outros dias da festa. Nossa, que festa animada essa de pré-casamento, né? A noiva chorando todo dia. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele não aguentou. Ele disse a resposta. E olha só que legal, ela saiu e contou rapidamente aos seus inimigos. E isso no 7º dia, aí vocês vão ver, então no 7º dia da festa,
Antes que o pôr do sol se desse, eles disseram a Sansão: que coisa existe mais doce que o mel e mais forte que o leão? E Sansão aí já está furioso porque percebeu que descobriram qual era o enigma. Ele perdeu. Ele está envergonhado, ele fica irritado e ele disse a coisa mais talvez estúpida que ele poderia dizer. Ele disse: Sansão respondeu aplicando um ditado: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam conseguido decifrar o enigma. Eu não sei bem o que significa esse ditado, mas ainda bem que caiu em desuso, tá? Lavrado com a minha novilha. Quem fala o que é novilha aqui para mim? Hã? O que é uma novilha? Hã? Não. O novilho é de vaca. É uma vaca nova. Ele estava se referindo a sua esposa como uma... Exatamente. Então, homens, aprendam rapidamente 2 lições sobre Sansão. Não deixe ninguém arar com sua esposa, seja lá o que isso significa, né? Ou lavrar com a novilha. Então não deixe ninguém lavrar com a sua esposa. E a segunda é, não chame a sua esposa de novilha, tá bom? Ou de vaca jovem. Mas falando sério, isso aqui provavelmente significava, esse ditado significava assim, olha, vocês conversaram, se vocês não tivessem conversado com a minha esposa, ou a minha noiva, vocês nunca teriam tido a resposta, mas ele usou esse ditado que ainda bem que caiu em desuso, falando sério. Mas aí a gente percebe como Sansão, ele se afunda numa fraqueza moral que tanto nós homens lutamos. Em vez de ele responder àquilo que havia acontecido pelo Espírito de Deus, ele reage com emoção. Com emoção. Ele é movido pela emoção. Ele é conduzido pela emoção e não pelo Espírito. E observe como ele é vítima de 2 emoções que normalmente atingem e derrubam homens fortes. Talvez, senhores, você se identifique com elas. 2 emoções que derrubam homens fortes. A primeira é, anote no seu guia de mensagem, Sansão estava ardendo de raiva. Ardendo de raiva. Olha a reação de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Perceberam o que ele fez? Ele foi, matou 30 homens inocentes por suas roupas. Então observe o que a Bíblia continua dizendo. Depois, enfurecido ou ardendo de raiva, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada para o amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O negócio você pode dizer, espera, eu não entendi nada disso aí. Como é que é? É isso aí mesmo que você está lendo. Ele perdeu a aposta, partiu antes do casamento começar, correu para a matança. Não sei quanto tempo ele demorou para matar 30 homens, não sei quanto tempo ele conseguiu isso. Pegou a roupa desses homens e voltou. E aí voltou para a casa do seu pai. E aí o pai da noiva está lá. Temos convidados, temos a festa, está todo mundo aqui, temos a noiva. O noivo foi embora. Você que é o padrinho do Sansão, presente para você. Leva ela. Foi exatamente isso que aconteceu. E você pode imaginar Sansão, o esquentadinho, o furioso, o cheio de raiva, aquele que não tem sangue de barata. Ele volta. Se ele já estava de mau humor, aí ele chega, fica furioso. Chegou lá na casa do sogro e fala: você sumiu. Já casou com outro.
Ele ficou tão bravo, mas tão bravo com os filisteus, que a Bíblia diz que ele pegou 150 raposas, pares de raposas, ou seja, 300 raposas, amarrou elas pela cauda, botou uma tocha de fogo no meio delas e colocou e soltou esses animais nos campos, nas plantações de todos os filisteus. Imagina o caos. 300 raposas pegando fogo, correndo pelas plantações, correndo por todos os cantos. Sansão, praticamente com esse ato, ele dizimou, ele acabou com todas as plantações dos filisteus. E aí você adivinha, agora quem reage emocionalmente? Os filisteus. Se eles já estavam bravos, agora estão furiosos. Então o que eles fizeram? Eles foram e queimaram aquela que era para ser a noiva de Sansão, queimaram o pai dela, acabaram com a família dela todinha. E é aí que nós vemos o que nós vamos ver nas Escrituras muitas e muitas vezes na vida de Sansão. Motivado pela emoção da raiva, ele se meteu em muitos problemas. E muitos de nós, motivados pela raiva, a gente começa a... Isso tem custado muito na nossa vida. Perdendo oportunidades, estragando relacionamentos. Aqui está o desafio, cavalheiros. Para muitos de nós, a emoção, ela é a emoção negativa, a raiva, é a emoção negativa padrão. Você nem sabe como é que você reagir direito a essa determinada situação, você faz o quê? Fica com raiva. Às vezes uma pessoa faz alguma coisa que te deixa embaraçado, envergonhado. Em vez de você sentir vergonha, você faz o quê? Você fica com raiva. Ela contou alguma coisa que o normal seria sentir vergonha, mas você não sabe reagir, você fica com raiva. Pô, eu não devia ter feito aquilo comigo. Mulher passa perto do pé da cadeira, bate o dedinho lá na quina, mulher faz, dá 3 pulinhos, senta, massageia o dedo, o homem faz o quê? Fica com raiva. Vai lá e chuta a cadeira de novo, de propósito agora. Porque sente raiva. Raiva para os homens normalmente é a reação negativa padrão. Não sabemos como agir. Raiva. Agora pense comigo, que direito Sansão tinha de estar sentindo raiva? Foi ele quem perseguiu a mulher errada. Foi ele quem decidiu se casar com ela. Ele é o único que ignorou o conselho dos pais. Foi ele que insultou os filisteus com aquele enigma que só ele sabia o segredo. Foi ele que só sabia o segredo e revelou o segredo. Foi ele que deixou a esposa dele no altar para sair para matar outros homens. Foi ele que queimou as plantações e as aldeias dos filisteus. Em outras palavras, ele está bravo com o mundo, mas a realidade é que a maior parte da bagunça, se não a bagunça inteira, foi causada por ele mesmo. Era a própria culpa dele. E é assim que muitos de nós estamos vivendo. Estamos zangados com o mundo, quando na realidade devemos ficar com raiva de nós mesmos. Faz sentido o que eu estou falando? Soa familiar para você? Pode ser qualquer coisa. Às vezes você está falando assim, eu odeio meu chefe, eu odeio meu emprego, eu odeio isso, o meu trabalho é ruim. Quando na realidade você deve estar com raiva, porque quem sabe você não terminou sua faculdade, você não se qualificou melhor, ou você aceitou um emprego que você sabia desde plano que era menor do que a sua capacidade, você está sofrendo com isso agora, porque, enfim, você não é reconhecido. Você está com raiva de si mesmo e descontando em outra pessoa. Olha, minha esposa já não me satisfaz mais, tal, não entende as necessidades de um homem. Quando na realidade é você que está ignorando, quem sabe, as emoções dela há meses. E você precisa ser responsabilizado. Você também tem culpa no cartório. Ah, eu estou bravo com Deus. Bravo, ele não atende minhas orações. Eu não conheço Deus. Como eu posso acreditar num Deus que não responde orações ou que deixa pessoas boas sofrerem? Me deixou nesse lugar, estacionado aqui, a minha vida nada acontece, nada evolui, nada melhora. Eu não devia estar passando por isso.
quando na verdade você está onde está por conta das coisas insensatas que você fez. E você está culpando a Deus. Vamos ser honestos. Em tantas estações da nossa vida, muitas coisas aconteceram porque a gente se deixou ser guiado por emoções, especialmente a raiva, ao invés de sermos conduzidos pelo Espírito. As nossas explosões, os nossos arroubos de raiva nos colocam em problemas. Não tenho sangue de barata. Eu segui o que mandava o meu coração. Se eu não fizesse aquilo, eu não ia estar em paz comigo mesmo. Será que isso é verdade? A gente está sendo guiado pela emoção da raiva. Preciso fazer uma ressalva aqui, tá bom? Nem todo mal que acontece na sua vida é sua culpa. Muitas vezes é consequência de um mundo em desordem, quebrado e doente, muito longe do ideal de Deus para você. Mas eu estou falando que haverá situações, e há situações de alguns homens que estão passando por situações difíceis por conta de terem sido guiados por emoção. E precisam admitir isso, precisam pedir perdão, precisam de ajuda. Talvez existam desculpas que precisam ser pedidas. Crianças, vocês sabem, papai errou, papai explodiu, não devia ter feito isso. Me perdoe. Pode haver desculpas que precisam ser pedidas para a esposa. Óbvio que eu estou falando aqui para os homens, mas isso se aplica também, né? O contrário também é válido. Pode ser, olha, me desculpe, eu agi errado. Atirei minhas frustrações em cima de você e agi com raiva. Isso é ser guiado pelo Espírito. Bora lá, não é muito de fazer, vamos direto ao ponto. Eu não te tratei com honra e respeito que você merecia. Me desculpe, me perdoe. Eu quero ser um homem guiado pelo Espírito a partir de hoje. E se isso acontece, senhoras, por favor, se o seu marido, se o seu esposo, seu namorado vem com o chapéu na mão, a sandália de humildade no pé, e pede desculpa, você o abraça, você perdoa, você não tripudia, tá bom? Você o ama, você o ajuda a continuar no caminho da virtude. O primeiro problema de Sansão é que ele estava sendo guiado pela raiva, ardendo em raiva. A segunda emoção que derruba homens fortes, e está aí no seu guia de mensagem também, é que Sansão estava cheio de orgulho. Cheio de orgulho. Ainda elaborando a raiva dentro do seu coração, Sansão ele sai. Quando soube que mataram a sua noiva, a família dela, ele sai. E por causa da força que Deus deu para ele, a força que ele tinha, o potencial que ele tinha dado por Deus, sabe o que ele faz? No versículo 15 está aqui o que ele faz. E, encontrando a carcaça de um jumento, ele pegou a queixada, uma parte da mandíbula do jumento, e com ela matou 1000 homens. Que poder, hein? Que força tinha Sansão. Olha o tamanho do poder que Deus tinha dado para esse homem. Sozinho, usando uma arma não convencional, ele acabou com uma tropa inteira, um batalhão inteiro. Fazendo um parênteses aqui, é interessante notar como os planos de Deus eles não são frustrados, independente do nosso comportamento, da nossa conduta. Apesar de Sansão se meter cada vez em mais problemas, fazendo tudo que é errado, a vida pessoal dele degringolando numa espiral descendente, indo para o buraco, Deus ainda assim estava cumprindo o plano dele. O plano de Deus era levantar um homem para livrar o povo de Israel dos filisteus. E Sansão fazendo tudo de errado, e Deus ainda estava consertando as coisas e ainda fazendo o plano de Deus cumprir, né? Conseguiu deixar o povo economicamente fraco, porque a colheita foi destruída. Sansão sozinho destruiu 1000 homens que faziam parte do exército dos filisteus. Enfim, Deus estava cumprindo o plano dele mesmo
a vida pessoal de Sansão ou as decisões de Sansão serem totalmente erradas. E nesse episódio a gente vê claramente o poder de Deus. Humanamente era impossível, 1000 contra 1. Era porque Sansão tinha o presente de Deus para ele, era a força. Sansão só conseguiu fazer isso aqui porque Deus tinha dado essa força extraordinária para ele. Mas observe quem começa a levar o crédito por tudo isso. No versículo 16, olha o que acontece. Aí Sansão começou a cantar assim: com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Ele começou a tripudiar. Existe aqui um clássico da pior face do orgulho de um homem. A cantoria dele aqui é um trocadilho, porque no hebraico existe um jogo de palavras entre corpos e jumento. Então ele estava cantando mais assim: com a queixada de um jumento eu fiz montões de outros jumentos. Eu fiz montões de jumentos. Mais ou menos assim, ele estava fazendo um trocadilho. Então a pior face do orgulho do homem é querer mostrar as suas realizações. Olha o que eu fiz. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou forte. Olha como eu tenho dinheiro. Olha como eu sou inteligente. Olha isso. Olha como eu sou bom nisso. Olha como é isso. Olha como eu vale a pena. Olha como eu sou. Olha as minhas realizações. Lembre-se, homens, o orgulho nasce da insegurança. Das inseguranças. Normalmente. Quando a gente não sabe quem a gente é em Cristo, o nosso papel, o orgulho é a primeira emoção que se levantará para nos derrubar. Salomão, o homem mais sábio que viveu aqui, disse o seguinte: a desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. O orgulho é a primeira emoção que se levanta para derrubar homens fortes. A segunda face do orgulho, além de querer mostrar: ó, eu fiz isso, eu sou bom nisso, olha todas as minhas realizações, e é da mesma forma perigoso, é que o orgulho não nos permite pedir ajuda quando estamos precisando. Porque se eu sou orgulhoso, eu não quero que você saiba que eu sou fraco. Eu não quero mostrar para você que eu sou fraco, a minha fraqueza, onde eu sou vulnerável. Os mesmos homens que mostram arrogância e orgulho são os mesmos que podem se encontrar num lugar horrível de necessidade, mas não têm coragem de dizer para qualquer outra pessoa que está precisando de ajuda porque está cheio de orgulho. Por que será que isso é um problema tão grande para nós homens, né? É porque a gente, homem, gosta de ser o principal da história. O personagem principal. Gosta de ser o top. O herói da história. E quando entendemos que sempre é Deus o personagem principal da história, aí não vamos mais ser movidos pelas emoções, mas vamos ser movidos pelo Espírito. Viva pelo Espírito e você não satisfará os desejos da sua natureza carnal. Porque a sua natureza carnal está em conflito com aquilo que o Espírito quer. E só assim você vai poder fazer aquilo que você quer, como Paulo diz. Mas se você é continuamente guiado por emoções, você acabará inevitavelmente exatamente como Sansão. Um potencial divino, espetacular, mas derrotado. Continuando se autodestruindo. Eu acredito de verdade mesmo. Eu quero que vocês acreditem que eu acho que homens aqui que entregaram seu coração para Cristo, há poder e potencial em cada um de vocês aqui. Eu acredito de verdade nisso. Então, não é tão difícil reconhecer: olha, eu tenho sido impulsionado por minhas emoções, mas eu não quero mais.
Eu quero ser um homem de Deus, um cara íntegro, um homem de caráter, uma pessoa com força espiritual, com vontade forte, que seja capaz de levar a mensagem de Deus à próxima geração, a outras pessoas. Quero ser íntegro em todos os negócios que eu faço. Na semana passada nós lemos uma frase, a frase de um pregador do século XVIII, que dizia assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cujo coração está totalmente entregue a Ele. Você pode ser esse homem. Você pode ser essa mulher. Você pode ser essa pessoa que irá revolucionar a sua família, o seu bairro, a sua igreja, a sua cidade. Fazer parte de uma rede que influenciará o mundo. Muitos de vocês agora estão pensando: Wesley, eu já estraguei tudo. Está tão ruim para mim, eu já fiz tudo de errado. Se eu contasse, você não acreditaria o que eu já fiz. É uma pena que eu não escutei essa história de Sansão há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 2 meses atrás. Eu já perdi o ânimo, já perdi a esperança. O estrago já está feito. Se esse é o seu caso, queridos, eu tenho uma boa notícia para você, tá bom? Se você reconhecer a sua necessidade diante de um Deus que é santo, hoje pode ser o maior dia da sua vida. De verdade, é fundo isso. Se você reconhecer a sua necessidade diante de Deus, isso pode te transformar de uma forma que você nem imagina. Eu quero que você anote o pensamento final da nossa mensagem aqui. Se você deixar a sua necessidade levá-lo a Deus, Ele satisfará a sua necessidade mais profunda. Muitos de vocês estão falando assim: olha, eu não consigo imaginar conserto naquilo que eu fiz. Eu não consigo imaginar como eu vou reconstruir a confiança dos meus filhos, que nunca mais me olharam daquele jeito que eles me olhavam quando eram pequenos. Eu não sei como eu vou reconstruir minha vida profissional, a minha reputação, porque aquilo que era segredo virou à tona. Eu não aguento mais me conviver com esse segredo, porque se ele vem à tona, e se ela descobre, e se ele descobre. Se você deixar a sua necessidade levá-lo a Deus, Ele satisfará a sua necessidade mais profunda. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele matou 1000 homens. Por raiva. E de repente ele percebeu o tamanho da coisa que tinha feito e ficou: oh, e agora? Eles estão se reorganizando, eles vão vir atrás de mim. Eu sou o inimigo público número 1 dos filisteus. E agora estou fugindo aqui por esse deserto, eu vou morrer de sede nesse deserto. E a Bíblia diz que está aqui o que ele fez. Ele deixa a sua necessidade levá-lo até Deus. E Deus satisfaz a sua necessidade mais profunda. A Bíblia diz o seguinte: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Circuncisos era um termo para se referir a aqueles que não eram do povo de Deus. E aí Deus faz um milagre. Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Quando você voltar-se para Deus, sua força retornará. Muitas pessoas falam: olha, eu só queria
ter a força que eu tinha na juventude. Eu só queria ser o que eu era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há um tempo atrás. Eu não preciso ser mais do que eu já fui. Se você voltar para Deus, não só sua força retornará, você vai recobrar o ânimo, a disposição, a vontade de viver, a alegria, a esperança. Você vai poder fazer a diferença, ser um líder, viver em retidão, ser um homem de integridade, reconhecido por todos, recuperar sua reputação, recuperar seus relacionamentos que você perdeu. Enfim, em outras traduções diz que Sansão bebeu e ele foi revivido. Nem morto estava, mas ele foi restaurado. Quando você deixa suas necessidades, levá-lo até Deus, Ele atenderá às suas necessidades mais profundas. Na próxima semana, queridos, a gente continua com a história de Sansão. Posso orar por vocês? Pai querido, estamos aqui, homens e mulheres, fortes, cheios de potencial, dados por Ti, mas que de novo, e por muitas vezes estamos caindo, porque somos guiados e movidos por nossas emoções. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos dar mais ouvido à voz do Teu Espírito e que Ele conduza os nossos passos, conduza o nosso caminhar. Que nós possamos utilizar as nossas emoções de forma equilibrada, saudável, e não sermos conduzidos por elas. Senhor, dê o perdão necessário para cada um aqui. Talvez isso é que nos impede de prosseguir, porque estamos precisando do Teu perdão e não conseguimos nem reconhecer isso por conta do nosso orgulho. Perdoa, Senhor, sonda o nosso coração e encarecidamente pedimos perdão pelos nossos pecados. Restaura o nosso ânimo, o nosso vigor, a alegria de viver, a esperança de um futuro melhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela presença. Faço votos que você esteja aqui na semana que vem. A gente vai ver os passos de Sansão, tá bom? Alguns passos de Sansão. E temos o nosso coffee break aí. Esperamos que você fique mais uns minutos para conversar com a gente, botar o papo em dia, fazer novas amizades, se apresentar, enfim, tá bom? Até a próxima semana e muito obrigado.